Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João. João capítulo 14. E nós vamos ler até o versículo, do versículo 1 até o versículo 4. Graças a Deus. João 14, do 1 ao 4. Nos diz assim: Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Graças a Deus. Querido Jesus, que esta palavra seja unicamente para a tua glória e para o sustento da tua igreja. Que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vamos entender o que o Senhor quis dizer aqui com esses versículos, que são muito conhecidos, né? Mas às vezes as pessoas só leem rapidamente e não param para pensar no que significa. Então vamos entender um pouquinho melhor. Olha só, nesse texto aqui, essa passagem aconteceu antes da crucificação do Senhor Jesus, quando ele estava fazendo a ceia com os discípulos. Era noite e ele estava fazendo a ceia. Foi no mesmo dia, na mesma oportunidade, que ele também lavou os pés dos discípulos. E também aqui nesse mesmo texto, então, o Senhor Jesus, ele deu 3 notícias para os discípulos. E essas 3 notícias aqui, se você ler o texto todo, você vai encontrar o que eu estou te falando. Nós lemos apenas 4 versículos. Mas o Senhor Jesus estava aqui falando para os discípulos, dando notícias para eles que não agradaram muito eles. Os discípulos ficaram preocupados. Veja só, o que Jesus falou nessa noite em que ele estava com eles. Aqui, quando ele falou isso que nós lemos, o Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, já tinha saído dessa refeição que eles estavam fazendo, dessa ceia que eles estavam fazendo. Porque o Senhor Jesus tinha dito para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. Que o que ele estava querendo fazer era trair Jesus, né? Então Judas já tinha saído dessa janta, podemos dizer assim, que Jesus estava com os discípulos. E aí Jesus conversou com os 11, assim num ambiente mais leve. Porque Judas estava ali, enquanto Judas estava, podemos observar, se você ler todo o texto, que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Então o ambiente estava meio que como pesado, né? Por quê? Porque quando uma pessoa está sendo usada pelo inimigo, você com certeza já chegou em algum lugar, alguma casa, onde você disse: mas tem alguma coisa estranha aqui. O que está acontecendo? Porque o ambiente fica pesado, às vezes você se sente mal, às vezes você pode
ficar, sei lá, você sente, né? O ambiente não está agradável. E aí então Jesus já tinha dito para Judas: olha, Judas, o que você tem que fazer, faça logo. E aí o diabo entrou em Judas, como fala a palavra do Senhor, e ele saiu e foi entregar o mestre. E aí então Jesus teve a oportunidade de falar mais tranquilamente com os 11 que ficaram ali. E aí ele deu essas 3 notícias para os que ficaram, né? Os 11. Porque eram 12, Judas saiu, então ficaram os 11. E quais foram as notícias que Jesus deu para eles? Que está no capítulo 13, se você ler depois na tua casa você vai encontrar. A primeira coisa que Jesus falou é que um deles que estava ali, né, ia traí-lo. E ele estava, lógico, falando de Judas. A outra notícia, podemos dizer assim, que Jesus falou para eles, ou a outra coisa que Jesus contou para eles, é que um deles iria negá-lo. Então quem foi esse? Foi Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E foi justamente então o discípulo de Jesus que era o mais intrépido, mais falador, mais corajoso, mais que queria tomar decisão em tudo rapidamente. Então Pedro tinha, né, essas características, mas ele tinha também falado para Jesus que ele nunca ia abandonar Jesus. E Jesus estava dizendo: você vai me negar. Então foi uma das notícias que Jesus deu para eles nessa janta, nessa ceia. Então, primeiro que um deles ia traí-lo, que era Judas. A outra notícia que Pedro, né, iria negá-lo 3 vezes. E por último, então, ele falou que ele ia sair do meio deles. Quer dizer, ele iria deixá-los. Por quê? Porque ele iria morrer. E aí, então, com essas notícias, o coração dos discípulos, eles ficaram pesados. O coração pesou, ficou atribulado. Eles viram isso assim como que um balde d'água fria em cima de coisas que eles estavam esperando que fossem muito boas, porque eles achavam que o Senhor Jesus iria livrar a nação de Israel do povo romano, né? E daí quando Jesus disse para eles que ele ia morrer, foi um balde de água fria. Eles ficaram tristes, eles ficaram pensativos, eles ficaram chateados. Triste, né? A palavra correta. Mas daí em seguida disso, né, Jesus já vem com esses versículos que nós lemos aqui. Então Jesus já estava dando um conforto para o coração deles que tinha ficado pesado por essas 3 notícias que ele tinha falado. Que ele ia ser traído, que ele ia ser negado e que ele iria morrer. Então o que Jesus falou? Vou ler de novo, né, esses 4 versículos aqui que nós lemos para iniciar. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, depois que Jesus deu aquelas 3 notícias que os discípulos consideraram notícias ruins, Jesus veio com essa palavra de conforto. E essa palavra, então, de consolação, né? Porque, assim, hoje, nos nossos dias, nós estamos vivendo isso que os discípulos passaram. Notícias tristes. Preocupação. Muitas vezes a pessoa fica abatida pelas notícias que recebe de outras pessoas, ou recebe através da televisão, de jornal, seja de onde vem a informação, chega a notícia que entristece o nosso coração.
Então nós podemos dizer que o coração das pessoas hoje, ele está, vamos dizer que, doente com más notícias. E você sabe disso. Várias são as vezes, não é porque nós somos cristãos que nós não nos abatemos. Nós ficamos tristes, nós ficamos preocupados, nós ficamos pensativos. E os discípulos passaram por isso também. Por quê? Porque a preocupação, ela faz com que a nossa fé desapareça por uns minutos. Nós temos que lutar contra a preocupação, porque a preocupação traz incredulidade. E aonde tem incredulidade, a fé não está presente. Então nós temos que entender que nós temos que lutar contra essas coisas. Mas é natural que nós fiquemos em expectativa por coisas que estão por vir. E principalmente, né, irmãos, nessa época que nós estamos vivendo de final de ano, tem muita gente, e os médicos, os psiquiatras, psicólogos, falam isso, que nessa época tem muita gente que fica doente pelo fato de, às vezes, não ter conseguido fazer o que tinha planejado durante o ano e fica em expectativa do que vai vir no próximo ano. Então isso é chamado de depressão de fim de ano. Essa depressão de fim de ano, né, de acabar um ano para começar o outro, ela acontece muitas vezes e pode acontecer conosco. Então a pessoa fica naquela expectativa, o que vem o ano que vem? E nós sabemos, como eu vivo falando para vocês, que as notícias do mundo não são nada boas, que vai vir coisa séria, que vai vir coisa terrível, mas que nós temos que agir com fé e não deixar que a incredulidade entre no nosso coração. Mas por um momento ou outro, às vezes, quando você ouve uma notícia que causa impacto, né, de guerra, de doença que está por vir, como já estão falando aí de próxima pandemia, né? Então tudo isso faz com que a gente se assuste. E nessa época agora de final de ano, então isso aumenta muito. E principalmente com quem ainda não tem Jesus. Então nós temos Jesus, graças a Deus. O Espírito Santo nos dá força para nós vencermos essas dificuldades, para nós vencermos essas expectativas do o que está por vir. Mas as pessoas que ainda não têm, né, não conhecem como Jesus é maravilhoso, que ainda infelizmente estão longe de Deus, elas muitas vezes fazem coisas que vai prejudicar a sua vida, o resto da vida, ou muitas vezes tem pessoas, infelizmente, como a gente sabe, que não aguenta o desespero e acaba tirando a própria vida. Então isso é muito triste. Isso é muito triste. E acontece. Então, quando Jesus deu essa notícia, os discípulos passaram por isso. Foi um balde de água fria para eles jogado em cima da fé que eles tinham. Por quê? Porque eles tinham abandonado tudo. O que eles faziam, na maioria eles eram pescadores, né? E eles tinham abandonado, então, tudo o que eles faziam antes, deixaram as suas casas para seguir a Jesus por onde Jesus fosse. É claro que eles não abandonaram a família, mas eles ficavam períodos grandes longe da família, porque eles iam com Jesus para os lugares onde Jesus ia pregar. E eles achavam, naquele momento, que Jesus seria a resposta para Israel. E Jesus é a resposta, só que eles imaginavam que seria de uma outra forma, eles queriam fazer guerra. Judas, principalmente, o que o traiu, pensava assim, que Jesus ia ser um grande general, um guerreiro, que ia matar os romanos, que ia fazer guerra e livrar Israel
da autoridade romana. Mas Jesus não veio para isso, né? Mas os discípulos, então, tinham largado tudo, a sua vida, do jeito que eles levavam a vida até conhecer Jesus, para poder segui-lo. E aí, então, eles pensaram, será que adiantou? Agora ele vai morrer. Ele está falando que vai morrer, ele vai nos abandonar. Como é que nós vamos ficar? Vamos voltar a pescar? Vamos voltar para a nossa vida de antes? Então, eles ficaram com o coração preocupado. E muitas são as preocupações, às vezes, que entram no teu coração, dizendo assim, eu aceitei Jesus. Eu achei que ia ser melhor. E está sendo mais difícil. Então, isso pode fazer com que você se sinta triste. Mas daí vem Jesus com as palavras de consolo que nós vamos ver agora, que ele falou para os discípulos e que ele fala para nós hoje também. Então, quais foram daí as palavras que Jesus usou para confortar os discípulos? Porque eles ficaram arrasados, né, sabendo que Jesus ia morrer. Então, essa doença, né, do mundo, que existe no mundo, que se chama tribulação do coração. O coração fica atribulado, fica preocupado, fica nervoso, fica desassossegado. É uma doença mundial, podemos dizer assim. Mas Jesus vem com esses versículos que nós lemos e faz uma receita para curar o coração atribulado. Esses versículos que nós lemos aqui é uma receita que Jesus deu para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as coisas do mundo, para que o nosso coração não fique atribulado e preocupado. Então vamos entender melhor agora isso aqui que Jesus falou, né? Então é uma receita, é como se fosse um antídoto. O problema existe, a doença existe, mas Jesus tem um remédio. Jesus é o remédio. Amém? Então vamos ver aqui agora, entendendo melhor. A primeira coisa que Jesus falou, então, vamos entender como que o primeiro remédio que Jesus deu para essa situação da preocupação do que está por vir, foi: não se turbe o vosso coração. Foi o que ele falou. Credes em Deus, crede também em mim. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, quando o nosso coração estiver preocupado, quando o nosso coração estiver atribulado, porque não pense que porque você frequenta uma igreja, você não vai ter momentos assim, vai ter momentos de incredulidade, vai ter momentos de preocupação, mas você deve saber que em todos esses momentos, o Senhor Jesus disse: quando a tua fé estiver prejudicada, eu tenho o remédio. Qual é o remédio? Credes em Deus, crede também em mim. É a primeira coisa. Então, se o nosso coração está atribulado, vamos crer em Jesus. Ah, pastora, mas como assim crer em Jesus vai tirar a tribulação do meu coração? Claro, porque quando você crê, a incredulidade, já diz, a incredulidade, então é falta de crer, a incredulidade vai embora. Então Jesus disse, você não vai conseguir vencer se você não crer. Nós temos que crer. Tem gente que não acredita, tem gente que não crê. Então essa pessoa nunca vai conseguir a cura para essa doença que é a tribulação do coração, a preocupação do que está por vir. E todos nós passamos por isso. Se alguém aqui nunca passou por isso, foi no domingo da ceia, eu fiz uma oração aqui, para que o Senhor abençoasse o nosso mês de dezembro, as nossas festas. Quem é que estava aqui naquele dia? Amém. Para que o Senhor guardasse as nossas famílias, porque nessa época sempre tem muita, como é que eu vou dizer, ataques do inimigo. O inimigo ataca. Por quê? Se reúne as pessoas da tua família,
ali tem gente que é cristão, mas tem gente que também não é cristão ainda. Então você vai fazer uma comemoração com a tua família, você vai receber as pessoas da tua família, porque é lógico que você não vai dizer, porque você ainda não se converteu, você não pode vir, você não vai fazer isso, senão você nunca vai ganhar a tua família para Jesus. Só que esses que ainda não têm Jesus no coração, vão vir com os seus costumes e com as suas preocupações. Então aquilo vai atingir você. Uma pessoa vem com os seus costumes. Gosta de beber uma cervejinha, gosta de beber vinho, sei lá, qualquer coisa assim. E você já não faz mais isso. Então aquilo ali já vai te mexer no teu ambiente, na tua casa, né? As pessoas vêm, que não têm Jesus, vêm com as suas preocupações. O que é que vai dizer? Não existe mais solução, não adianta falar de Deus, não adianta ir na igreja. Isso são ataques do inimigo para atingir você. Então, nessas situações de festas, de reuniões familiares, isso acontece e o diabo usa disso para atingir cada um de nós. Porque daí, se a pessoa já está com o coração meio atribulado, ela vai dizer, mas sabe que você tem razão, eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais saber de Jesus, meus problemas aumentaram depois que eu aceitei Jesus. Então, na hora, ela não vai, se não estiver firmado na palavra, não vai ter condições de se defender. Então, por isso eu fiz essa oração para que o Senhor guarde o seu povo, para que essas armadilhas do inimigo não venham nos vencer. Para que não dê briga nessas reuniões, porque muitas vezes, né, família é família, não existe família perfeita. Sempre tem um ou outro que causa problema, que causa briga, que causa intriga. Então que o Senhor venha proteger, né, o seu povo, venha nos proteger, nos livrando disso, abençoando o nosso mês de dezembro, para que nós não sejamos atingidos, irmãos, com essa depressão de fim de ano. E você sabe o que eu estou falando. Quem é que aqui já não ficou assim, meio chateado, com o coração abatido, de repente, num dia de Natal? Acredito que todos já passaram por isso. Ou por um problema externo, ou até por um problema interno de você mesmo. Lembrando daqueles teus parentes, teus amigos, que já partiram, que não estão mais ali com você. Então isso causa, e os médicos falam isso, que causa essa depressão de fim de ano. Então que o Senhor venha abençoar o nosso mês de dezembro, as nossas festas. Festa que eu digo é comemorar o Natal, comemorar o Ano Novo, na presença de Deus. Nada de bebedeira, nada de briga, nada de confusão, mas em santidade, para agradecer a Deus porque Jesus nasceu para nos salvar, né? Então é isso que nós temos que pedir para o Senhor, que Ele venha nos guardar e venha nos livrar disso. E a primeira coisa para nós estarmos firmes então, e não sermos atingidos com esse sentimento de melancolia, de tristeza, é crer em Jesus. Por isso foi a primeira coisa que Ele disse aqui: credes em Deus, crede também em mim. Quer ver, tem gente, não sei se já aconteceu com você, mas tem gente que todos os dias, no finzinho do dia, assim, quando começa a anoitecer, sente essa depressão, essa tristeza. Não precisa levantar a mão, não precisa nada disso, você sabe se você já passou por isso. Porque quando está anoitecendo, às vezes você sente assim um aperto no peito, uma agonia. Sabe por quê, irmãos? Quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, Ele colocou Adão e Eva lá no jardim, no Éden, e todas as tardes Ele vinha conversar com Adão e com Eva pessoalmente. Todas as tardes, a tardinha, a Bíblia fala. Então, quando eles pecaram, aí Deus não foi mais falar com eles. Então, essa situação de sentir o aperto no peito todas as tardes, né, quando está anoitecendo, tem gente que passa por isso. Por quê?
Porque é falta de Deus. Ah, pastora, mas eu já tenho Deus e eu sinto isso. Então peça para o Senhor tirar isso do teu coração e te dar a paz em qualquer momento do dia, em qualquer momento da noite. Porque quantas são as vezes que as pessoas sentem isso? Porque ficou aquele vazio, sabe? Quando Adão pecou, então Deus já não vinha mais falar com ele. Ficou isso no DNA humano. Ficou aquela angústia, aquela tristeza. Mas quem crê em Deus e crê em Jesus, como ele disse, crede também em mim, já não pode mais sentir isso. Amém? Responda só para você mesmo. Você já sentiu isso? Você sente isso quando está anoitecendo? Sabe o que é que você faz? Dobra o teu joelho se você sente isso. Vai, fala com Deus e diga: Senhor, eu não quero mais sentir isso, porque eu já te aceitei como Salvador. Então agora o Senhor já mora comigo. Aquela pessoa que ainda não tem Jesus, procura preencher esse vazio com droga, com sexo, com roubo, com fama, com bebida. Mas nós não precisamos disso. Nós temos Jesus. Então, se nós temos Jesus, essa angústia, esse vazio, está repreendido. Não podemos mais. Não estou dizendo que você nunca mais vai sentir tristeza, não é isso. Estou dizendo esse vazio, esse sentimento de abandono, de solidão que dá ao entardecer, que muitas pessoas já me falaram que sentem isso. Então isso foi porque Adão pecou e já não tinha mais aquele contato, aquela convivência com Deus. E daí isso dá bem no horário quando Deus vinha face a face falar com Adão. À tardinha, ou seja, quando está anoitecendo. Ficou entendido isso, irmãos? Então se você ainda sente isso, entrega isso hoje para Jesus e diz: eu não quero mais sentir isso, Senhor, porque eu já te aceitei na minha vida. Então não queira mais isso. Mas aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento e que ainda não aceitaram Jesus, sente esse vazio. E o primeiro remédio, então, que Jesus deu aqui nesses 4 versículos que nós lemos. Veja só, aqui em 4 versículos, Jesus deu 7 remédios para curar o nosso coração desse vazio, dessa tristeza e dessa angústia que dá por não saber o que vai acontecer amanhã. Esse foi o primeiro. A primeira coisa que ele disse: crede em mim. Então, se você crê em Jesus, tudo fica melhor. Amém? Então, creia no Senhor Jesus. Foi o primeiro remédio aqui. A primeira, vamos dizer assim, é remédio mesmo da receita que Jesus deu, né? Então, crede em Deus e crede também em mim. Aonde tem incredulidade, a fé não está agindo. Então, a cura aqui que Jesus deu foi a fé. Se você tem fé, se você crê em Jesus, você vai ter esse remédio agindo na tua vida. A outra coisa que Jesus prometeu, que é um remédio também para essa solidão que as pessoas sentem, que nós, no geral, eu digo as pessoas, mas eu me incluo, né, irmãos? Todos nós somos iguais. Então, a segunda coisa que Jesus falou foi: na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma promessa dele. Então a pessoa às vezes está dizendo assim: o que vai ser da minha vida amanhã? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter condições de alimentar, de vestir a minha família? E Jesus está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o que ele está dizendo? Se você ficar sem morada aqui nesse mundo, no céu você tem uma casa garantida. Amém? Então aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus estava aqui, né, na sua forma humana, aqui junto com os discípulos nesse mundo, ele mesmo falou que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha. Ele não tinha uma casa. Ele não tinha um lugar que ele pudesse dizer assim: isso aqui é meu e aqui eu mando. Mesmo ele sendo o dono de tudo e o dono do mundo, mas ele nos mostra que ele não tinha casa. Mas aqui ele está dizendo assim: na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se nós não tivermos lugar aqui nesse mundo, porque o mundo nos rejeita, o mundo nos odeia, Jesus está dizendo, fique tranquilo, lá no céu você tem uma casa. Às vezes, a pessoa diz assim, a minha casa é tão simples, a minha casa é tão pobrezinha. Não importa, irmãos. Nós podemos morar num casebre aqui nessa vida, mas lá no céu nós vamos morar num palácio. Às vezes nós não temos nenhuma casa, mas para que tristeza? Jesus não tinha, né? Então ele está dizendo, a casa de quem crê em mim está garantida lá no céu. Não importa se você diz assim, minha casa é feia. Isso aqui não vai durar para sempre. O que nós temos que pensar na nossa morada eterna. Tem gente, que acha que cada um que for para o céu, cada um dos salvos, vai ter lá uma casinha. E até no meio cristão tem uma história que diz assim, que conforme as tuas obras aqui nessa vida, vai ser a tua casa lá no céu. Se você mandar bastante material lá para o céu, os anjos vão fazer a tua casa mais bonita. Isso é só uma ilustração, irmãos. Porque lá no céu, nós vamos morar todos juntos, nós vamos ser uma família, filhos de um mesmo pai. Então a casa que Jesus está dizendo que nós vamos ter lá, é a morada eterna, é a nova Jerusalém. Não é que eu vou ter, porque se eu fiz pouca coisa aqui para Deus nessa vida, eu vou ter só um barraquinho. Ou aquele outro que ganhou muitas almas vai ter um palácio. Não. O que é salvo vai ter lugar na morada de Deus. Olha só, Jesus falou, há muitas moradas. Então não significa que tem uma casinha aqui, uma maior aqui, uma menor ali. Não, há muitas moradas, quer dizer, tem lugar para muita gente. Quem quiser vir, pode vir. Entendido isso? E lá é um palácio, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então se nós aqui não tivermos aquilo que o nosso coração deseja, pare com isso. Comece a enxergar que você vai ter lá no céu. Que lá sim é que vale a pena, lá nunca vai acabar. Então Jesus fez essa promessa. Então, o coração está preocupado porque não sei se amanhã vou estar trabalhando, não sei se vou ter dinheiro para pagar aluguel, não sei se vou ter dinheiro para comprar comida, não sei como é que vou viver. Jesus chega e diz, os 2 remédios aqui. Creia em mim e na casa do meu pai há muitas moradas. Se você não tiver lugar aqui, eu estou te esperando lá. Amém? Porque as pessoas olham muito aqui para a matéria. As pessoas olham muito para o mundo. Isso aqui vai acabar, irmãos. Isso aqui vai passar. E passa tão rápido que por mais que a pessoa viva, sei lá, hoje uma pessoa que chega aos 100 anos está vivendo muito. Mas vamos dizer que se chegasse a 300 anos, é um sopro. Mesmo que chegasse a 300 anos, sei lá, 200, é um sopro, passa muito rápido, comparado com a eternidade. Então, lá na eternidade, sim, é que está a importância. Aonde que nós vamos morar na eternidade é que nós temos que pensar. Porque só tem 2 lugares, ou é o céu, essa morada linda que Jesus promete, ou é o inferno, sem Jesus, e daí com muito sofrimento para todo sempre. Então, nós temos que pensar nisso. Aonde que eu vou morar na minha eternidade? E se preocupar com o que está por vir, no sentido de quero viver para Deus, para que quando eu saia dessa vida, eu possa ir para a morada que Jesus foi preparar para mim. Amém? Ficou entendido isso? Então, olha só, aqui Jesus já deu 2 remédios para essa tribulação do coração que afeta todo mundo hoje em dia. Afetou os discípulos lá nessa época e afeta todos nós. Todo dia notícia ruim chegando. Porque está aumentando isso, porque o dinheiro vai sumir, porque isso, porque aquilo, porque os empregos vão diminuir. E vão mesmo, irmãos. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Vai acontecer. Só que o Senhor está conosco. Ele não vai deixar faltar nada para aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Que vai acontecer, vai.
mas o Senhor prometeu que está conosco. Então aqui já foi 2 remédios, ó. Em 4 versículos tem 7 remédios. Vamos ver qual é o terceiro. Aí no terceiro, Jesus disse aqui, ó. Então ele falou, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E daí a terceira coisa, pois vou preparar-vos lugar. Então, existe muitas moradas no céu. Não que é uma casinha aqui, uma casinha ali, não. É um palácio glorioso, é a Nova Jerusalém, é o céu, é a eternidade, é a glória. Mas em muitas moradas é no sentido de Jesus quer salvar. Então, se você quer ir morar no céu, tem lugar para você. E daí ele disse, e como tem muito lugar, eu estou indo lá preparar-vos lugar. Quer dizer, você quer ir, eu vou lá preparar o teu lugarzinho. O teu lugar vai estar lá te esperando. Quando você sair dessa vida, eu já preparei um lugar para você lá. Quem é que já está aí prontinho para ir para casa? Ah, eu quero muito. Né? Quando chegar a nossa hora, quando Jesus vier buscar a igreja, irmãos, vai ser tão maravilhoso que às vezes, agora quando eu falo assim, eu sei que tem muitas pessoas que dizem, não, pastor, eu não quero morrer já. Mas irmãos, por melhor que você viva nessa terra, se existir uma pessoa que não tenha problema nesse mundo, por melhor que ela viva, não é comparado com a alegria que vai ter no céu. Lá é imensamente melhor. Então nós temos que nos desapegar dessa vida, nos desapegar das coisas daqui e desejar o céu. Desejar que chegue logo o momento de nós ir para casa, desse lugar que Jesus disse que foi preparar. Então a terceira promessa, vou preparar-vos lugar. Então não fique com o teu coração em dúvida. Ah, mas será que eu vou para o céu mesmo? O que Jesus disse por primeiro? Creia em mim. Então creia. Ele falou que vai preparar lugar, ele vai preparar lugar. Nós temos que acreditar, Jesus não mente. Então não fique em dúvida se você vai para esse lugar. Creia que você vai para o céu. Pastora, mas eu vou? Eu não sou ninguém, eu faço tanta coisa errada. Eu também. Mas se fosse por nós, nós não iríamos lá, para lá. Mas não é por nosso merecimento, é pela bondade de Deus. Então é porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para lá. Você com certeza, quando os teus filhos chegam na tua casa, você se alegra. Eu me alegro quando o Felipe chega ali em casa com o Davi e a Glaucia, a gente sente essa alegria. Não é assim? O pai é a mesma coisa. O pai quer que nós estejamos junto com Ele. E Ele espera por esse momento. Quando Ele vai olhar para nós e vai dizer, ô meu filho, você chegou. Você veio para casa. Que maravilha. É assim, Deus é bom. As pessoas às vezes fazem Deus de um Deus cruel, carrasco, que quer machucar, quer matar. Não, Deus quer salvar. Então creia, ó, creia em mim, Jesus falou. Tem muita casa no céu e eu estou indo preparar o teu lugar. Só basta você dizer que quer ir, que eu te levo. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Né? Amém? Você crê assim? Amém? Graças a Deus. Então, agora, a quarta promessa de Jesus aqui nesses versículos, que é o quarto remédio que nós podemos dizer que Jesus deu essa receita, então, para curar a tribulação do coração do ser humano. A quarta coisa que ele prometeu foi, virei outra vez. Virei outra vez. Ó, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Hoje tem até pastores, infelizmente, líderes de igrejas que estão fazendo com que o povo acredite que Jesus não vai voltar, que não existe arrebatamento. Que bobagem isso que estão fazendo, e um dia vão prestar contas a Deus por isso. Porque estão fazendo com que as pessoas percam a fé na vinda de Jesus. E Jesus prometeu que vai voltar. Então se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, pode, mas um dia vai acontecer. E vai ser no momento que nós nem esteja esperando. Jesus falou que ele vai vir como ladrão, de surpresa. Então, por isso, nós temos que estar preparados. E ele disse, voltarei. Então, quando ele prometeu que vai voltar, nós temos que crer e ficar esperando ele. Ficar esperando, irmãos. Aí tem uma coisa, como que a gente espera Jesus? Como que você está esperando Jesus? Você está esperando Jesus fazendo tudo quanto é coisa errada que você fazia antes de conhecer a Ele? Daí você não está esperando, daí você vai ficar. Daí Ele não vai te levar com Ele. Mas quando nós estamos esperando Jesus voltar, quando nós estamos esperando o arrebatamento, ou podemos até morrer antes do dia do arrebatamento, então nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Como que está sendo essa preparação? É de qualquer jeito ou é em santidade? Nós temos que viver em santidade, porque Deus é santo. E Ele não pode ter perto dEle quem não for santo. Ah, pastora, mas então eu não vou porque eu não sou santo. Nós não somos ainda. Mas quando Jesus vier nos buscar, nós vamos ser transformados e o nosso corpo, que é corruptível, ou seja, pecador, mortal, vai ser transformado. E nós vamos ser glorificados. Aí nós vamos poder estar diante do Senhor. Agora nós temos que estar no processo de santificação para poder chegar diante do Senhor. Esperar Ele em santificação, ou seja, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu falava mal dos outros, eu não vou mais falar. O que eu fazia de errado agora vai ficar para trás. Porque agora eu estou me preparando para esperar Jesus. Por quê? Porque Ele disse, voltarei. Então Jesus está voltando. Tem gente que acha assim, não, está demorando demais. Ele está dando chance para que outras pessoas aceitem Ele como Salvador e também sejam salvas. Mas Ele vai voltar, né? Amém? Então essa foi a quarta promessa, ou o quarto remédio, né, que Jesus deu aqui nessa receita de consolo que Ele deu, de conforto que Ele deu para os discípulos e que Ele dá hoje para nós também. A quinta foi, daí assim, Ele disse, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então essa é a quinta promessa dele, ó. Eu vou voltar e aí eu vou receber vocês. O que significa isso? Eu vos levarei para mim. Eu vou voltar, mas eu não vou deixar vocês perdidos por aí. Aonde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Entendido isso? Amém? Então Jesus prometeu isso, ó. Virei outra vez. Se você quiser conferir daí na tua casa, lá em 1 Tessalonicenses 4,16 também fala isso. Então Jesus está dizendo, e vos levarei para mim. Ó, voltarei e vos receberei para mim mesmo. O que é isso? Vai ser uma recepção tão linda no céu, irmãos. Às vezes a gente vê festas, comemorações aqui nesse mundo, que a gente acha assim, nossa, que lindo, né? Como foi bem preparado, como foi organizado, está tudo tão bonito, tudo tão lindo. Mas por mais bonito que sejam as comemorações aqui nessa terra, nesse mundo, nessa nossa vida, não se compara com a recepção que está preparada para nós quando nós chegarmos no céu. Os anjos estão esperando por nós. O Pai está esperando por nós. Jesus disse, eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Então, quando nós chegar lá no céu, vai ter uma festa tão grande, vai ser tudo tão maravilhoso, que nós hoje, na nossa mente, que ainda está sem ser glorificada, né? Porque nós vamos ser transformados no momento do arrebatamento. Então, nessa nossa mente carnal, nós ainda não conseguimos alcançar a extensão de como vai ser lindo, de como essa festa vai ser maravilhosa, de como o céu é lindo. Irmãos, não tem como expressar a beleza que é o céu. Ah, pastora, como é que você sabe disso?
Porque a Bíblia fala. É um lugar lindo, maravilhoso. O contrário do inferno, né? Porque o inferno é só terror, sofrimento, dor para todo sempre. Então, como fazer para não ir para um lugar feio e triste? Aceitar Jesus para ir para um lugar maravilhoso. Então, essa foi uma das promessas que Jesus fez aqui. E vos levarei para mim. Versículo 3. Então, é para Ele, nós somos dele. Nós vamos viver com Ele, nós vamos morar com Ele. É com Ele. Não é com Maria, com José, eles vão estar lá também, mas nós não vamos para o céu para morar com eles. Nós vamos para o céu para morar com Jesus. Ele é a pessoa mais importante. Amém? Ah, pastora, mas eu não vou ver lá os outros salvos? Claro que vai. Vai ver e vai conhecer. Quando nós chegar no céu, irmãos, nós vamos saber quem foi quem foi Moisés, quem foi Abraão, quem foi o apóstolo Paulo. E ninguém precisa ser apresentado um para o outro. Porque daí lá é um só Espírito, então todo mundo se conhece. A palavra de Deus nos diz isso. Nós vamos nos conhecer no céu. E quem sabe se um dia nós não vamos chegar lá e dizer assim, ô irmão, não sei como é que a gente vai se chamar lá, né? Mas vamos dizer que seja irmão e irmã. Ô irmãos, lembra daquele culto de terça-feira que nós estávamos falando que nós ia para o céu com Jesus? Agora estamos aqui. Deus não vai tirar a identidade de ninguém. Nós vamos nos recordar das coisas boas. Tristeza não tem no céu. Mas nós vamos nos conhecer e lembrar das coisas boas. Ô pastora, não, lá vocês não vão me chamar de pastora, né? Eu não vou ser pastora lá. Mas, irmã, vamos dizer irmã, né? Não sei. Lembra quando você falava que ia chegar o momento? E chegou. Graças a Deus. Estamos aqui. Vai chegar o momento, irmãos. Por mais que a gente pense que esteja demorando, não está. É porque Deus tem o momento certo para todas as coisas. Então, assim, num piscar de olhos, nós vamos nos encontrar lá. Né? Vamos brincar no céu? Com certeza, sem maldade, sem coisa ruim. O céu é a alegria. O céu é maravilhoso. Então deseje ir para lá. Deseje que Jesus venha buscar nós hoje ainda. Não tenha medo do arrebatamento. Deseje o arrebatamento. É o jeito de Jesus vir nos buscar. E se nós morrer antes, pastora? Aí chegou o arrebatamento para nós. Aí nós vamos estar lá antes dos outros. Mas vai chegar. E não tenha medo da morte. Jesus venceu a morte. Amém? Então esse foi, o quinto remédio. A quinta solução que Jesus deu para o coração apertado, atribulado. A sexta promessa, o sexto remédio que Jesus fez foi: onde eu estiver, estejais vós também. Final do versículo 13. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós podemos ter a certeza que Jesus não vai nos tirar daqui para nos deixar flutuando numa nuvem lá, perdido no espaço sideral. Nós vamos ficar pertinho dele, na morada eterna, ou seja, na mansão celestial. Nós vamos estar com Jesus. Onde eu estiver, estejais vós também. Então, para que todo sofrimento pensando, se amanhã daí eu não tiver onde morar, se amanhã eu não tiver o que comer, mas Jesus está prometendo que vai estar conosco. Então não fique atribulado, só confie nele. Primeira coisa que ele falou foi o quê? Crede em mim. Então, se você crê em Jesus, você vai ter todas essas promessas aqui que ele fez. Se você não crê, você não vai ter nenhuma dessas promessas. E a última, então, a sétima, então, é o versículo 4, que Jesus disse assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, aqui ele estava dizendo, vocês conhecem o caminho. Mas, às vezes, nas nossas incredulidades, na nossa falta de fé, no meio dos problemas e das dificuldades,
a gente esquece do caminho. Quem que é o caminho? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo, vocês já conhecem o caminho, porque vocês me conhecem. Então eu sou o caminho, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então ele está dizendo, fique no caminho. Não saia do caminho. Tomé falou para ele, né, se nós continuarmos lendo aqui, daí você vai ver que Tomé, que é conhecido como o que duvidava, né, das coisas, Tomé, ele dizia que não sabia o caminho. E muitas vezes a gente age como Tomé. Eu não sei que caminho tomar, eu não sei o que fazer. Permaneça no caminho que é Jesus, que Ele vai te direcionar. Então não saia do caminho. No início, irmãos, da igreja, né, lá quando Jesus subiu ao céu, então ele morreu, ressuscitou, e quando ele subiu para o céu, que daí os discípulos ficaram pregando a palavra, eles não eram chamados ainda de cristãos, eles eram chamados como aqueles que são do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então, quando o povo que ainda não conhecia Jesus, falava a respeito dos cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, eles diziam assim, aquele lá pertence à seita do caminho, que eles chamavam de seita, e que eles diziam, pertence ao caminho. Por quê? Jesus é o caminho. Hoje não, hoje a gente já não usa mais essa expressão. Hoje a gente é chamado de cristão, mas temos que estar no caminho. E o caminho é Jesus. Então não deixe que a incredulidade entre no teu coração e que você venha dizer como Tomé, eu não sei o caminho. Ou como Filipe também, né? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou com vocês há tanto tempo, Filipe, você ainda não viu o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, se nós temos Jesus, se nós estamos no caminho certo, nós vemos o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Agora, quantas vezes, irmãos, as pessoas estão com Jesus, mas não conhecem Jesus, não conhecem o caminho. Às vezes dizem assim, né? Eu já sirvo a Jesus, eu estou frequentando uma igreja. Mas frequentar a igreja não salva ninguém. Tem que obedecer a Jesus. Então, muitas são as vezes que Jesus é conhecido pelo povo, mas não intimamente. As pessoas conhecem só a história dele e não conhecem a pessoa dele. Então o que nós temos que conhecer é a pessoa de Jesus, como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele nos ama, tudo o que ele fez por nós na cruz para nos salvar. Então é isso que nós temos que ter, intimidade com Jesus, saber o caminho que nós estamos seguindo. E é Jesus, não tem outro. Amém? Ficou entendido isso, meus amados? Então, que por mais tribulação que você possa passar na vida, que nós possamos passar na vida, nós nunca temos que sair do caminho. O caminho é Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Continue no caminho. Continue servindo a Jesus. Continue fazendo o que Ele manda. Pastora, como que eu sei o que Ele quer que eu faça? Leia a Bíblia. Na Bíblia está tudo aqui. O que você precisar tem na Bíblia. Então leia a palavra do Senhor e continue no caminho, que daí o dia que você menos esperar, nós vamos estar vivendo essa realidade aqui, dessas promessas que Ele fez. 4 versículos com 7 remédios, 7 promessas que Ele fez, para nos livrar do medo, da apreensão, da tribulação, de tudo aquilo que o mundo faz acontecer na nossa vida. E lembre disso, que esse final de ano, que esse Natal, seja na presença do Senhor. E que toda essa depressão de fim de ano que os médicos e psicólogos falam, não atinja a tua vida. Que você viva com alegria na presença do Senhor.
Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e Ele é o mesmo no início do ano, no meio do ano e no final do ano. Então, se você tem Jesus, todos os dias vão ser abençoados. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?